Salve, salve nação Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do ESPN Equipe F, falando muito dessa grande vitória e sim a liderança do nosso Verdão. E temos que focar também agora para Libertadores, tem que virar a chavinha porque temos que continuar com 100%. Então vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Facundo tá jogando bem. Sim. O Felipe tá jogando bem. O Giai tá jogando bem. Entendeu? Então, o Giai faz mais um jogo bem. Sim. Faz um grande jogo no meio de semana e volta a fazer um grande jogo no final de semana. E a volta do Piquerez, né? O Rios jogou bem. A volta do Piquerez traz uma segurança ali atrás. Vou falar uma coisinha pra vocês assim, que é simples. Gustavo Gomes, quando ele tá bem, ele estabiliza o time do Palmeiras. Já repararam isso? Vou começar essa discussão com o Pascoal, que deve estar surpreso em ver o Palmeiras em primeiro e não o Flamengo. Palmeiras 13 pontos, Flamengo 11, 10. Fluminense e Red Bull Bragantino, e aí a turma do 7, dá uma olhada. Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Juventude e São Paulo. Bora para a próxima parte, será que tem mais alguém com 7? Não, aí vem com 6. Vamos aos melhores momentos. O Palmeiras venceu o Fortaleza 2-1, jogo muito agitado. E esse Palmeiras líder, Pascoal? O Palmeiras tem uma característica de jogo que está sendo muito distinta nesse início de Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias fora de casa, com 3 atuações completamente diferentes, né? O Palmeiras jogou muito mal contra o Sport. Sim. Teve aquele pênalti polêmico. Aquele pênalti. Essa foi a maior defesa do final de semana, foi essa aí, do Davi Luiz, né? Que ele consegue girar o corpo e tirar com o pé contrário. Karatê na bola. É isso. Para mim foi a maior defesa do... O Palmeiras no segundo tempo, essa é a do Flaco Lopes, na etapa complementar, ele vai mas assim, o desconhecimento do Davi Luiz que ele vai bater com a perna esquerda, porque ele tá levando o Davi Luiz para a direita para abrir o ângulo. Porque se é o Tigrinho que faz um gol desse, é o dia inteiro elogiando o Vitor Roque. Agora o Flaco Lopes faz um gol desse, a culpa é do Davi Luiz. Ele foi muito bem ontem. Ontem o Flaco Lopes foi muito bem. Tem um pênalti que vai num lance muito assemelhado a esse, que esse é o gol do Daverson de cabeça. Impressionante, né? E tem um pênalti que sai, isso já aos 45 do segundo tempo, né? O goleiro do Palmeiras faz uma defesa. Eu vou falar o seguinte: vocês lembram do pênalti que o Everton pegou contra o Botafogo? O Tiquinho? Sim. Aquele pênalti do Tiquinho? Igualzinho. Se você botar uma imagem junto com a outra, você vai ver que a defesa é idêntica, né? Aí vai o braço do Naves na dividida de bola ali com o Daverson e o árbitro marca a penalidade. O braço do cara, Pascoal, o que faz aí? Ele tava muito esticado o braço também, né? Na sua época não era pênalti, né, Silas? Não, porque o cara tem que abrir a asa, não só pra se proteger, ele tem que abrir a asa até pra subir também. E é zagueiro, pô. Como é que sobe com o braço pra baixo? O Dario Pereira não ia jogar nesse tempo de hoje aqui. O Dario Pereira, ele subia aqui assim, os caras saíam debaixo da asa dele. O Everton, que é criticado... Assim, o Palmeiras que critica o Everton como um todo, pra mim é um pouco fora da realidade, né? O Everton é um dos grandes goleiros da história de um clube que tem grandes goleiros em sua história. É verdade. Mas ele que costuma ser criticado porque não pega pênalti, pegou um pênalti muito importante. Não, ele pega... Assim, ele pênalti com bola rolando, ele pega. Nas cobranças, assim, quando tem disputa em pênalti, é que o pessoal reclama. Sido feliz. Com a bola rolando, ele pega pênalti. Eu estou citando aqui um pênalti que ele pegou. Pega a imagem, se vocês tiverem curiosidade, peguem a imagem do pênalti que ele pegou do Tiquinho Soares. Na virada do Palmeiras. Isso, seria o 4-1. Seria o 4-1. Pega aquela imagem. Ela é idêntica. Eu sei que assim, não é semelhante, gente. Não tem semelhança. É idêntica. A reação, porque tem a reação para o salto e a mão esticada. É tudo idêntico. Ele vai pegar essa bola e o Palmeiras sai com essa vitória. O jogo não foi fácil, não. O primeiro tempo foi do Palmeiras, o segundo tempo foi inteirinho, mesmo com o gol do Flaco Lopes, sai num contra-ataque. Que o Palmeiras consegue essa arrancada. Né? O Palmeiras sabia que o Fortaleza ia para cima e o Palmeiras programou ali o contra-ataque para matar o jogo, né? Para um time que tem jogado como o Palmeiras tem jogado, especialmente nos jogos fora de casa, é muito importante sair na frente. Um jogo diferente do outro. Para mim, o melhor jogo do Palmeiras foi contra o Internacional. O primeiro tempo contra o Corinthians foi espetacular também.
Muito bom. E contra o Inter foi o melhor jogo. Ontem, desses 3, foi o pior em termos de desempenho. Mas ainda assim, para mim, o Palmeiras foi melhor do que o Fortaleza, mereceu vencer. Algumas atuações individuais a serem destacadas, mas é um Palmeiras que mostra força. Eu acho que esse é o principal sinal. O Abel aparentemente encontrou, mexeu no time, mexeu na estrutura do time, conservou características que para ele são muito importantes, como a competitividade, o contra-ataque muito rápido. Ele conseguiu fazer o Facundo tá jogando bem. Sim. O Felipe tá jogando bem. O Giai tá jogando bem. Entendeu? Então, o Giai faz mais um jogo bem. Sim. Faz um grande jogo no meio de semana, volta a fazer um grande jogo no final de semana. E a volta do Piquerez, né? O Rios jogou bem. A volta do Piquerez traz uma segurança ali atrás. Vou falar uma coisinha para vocês assim, que é simples. Gustavo Gomes, quando ele tá bem, ele estabiliza o time do Palmeiras. Já repararam isso? Gustavo Gomes bem, ele estabiliza o meio-campo do Palmeiras, estabiliza a defesa. O Emi Martínez jogou um bom primeiro tempo, depois saiu na etapa complementar. Enfim, o Palmeiras teve bons jogadores nessa partida, mas é claro que o prêmio tem que ser dado. Eu daria o prêmio para o Flaco Lopes. Sabe por quê? Porque tá todo mundo de raquete na mão para esperar o Flaco Lopes. Só raquetada. Esse é o Flaco Lopes, esse é o Flaco Lopes, esse é o Flaco Lopes. Até o treinador do Palmeiras. Até o próprio Abel que disse no Campeonato Paulista, né? Que ele tinha que se preocupar, tinha que se dedicar mais. Agora está mais preocupado, mais dedicado, e foi titular na partida de ontem, fez uma belíssima partida e um ótimo gol. Mais uma pergunta, Silas. Muita gente, a gente tem os números da briga pela titularidade, Flaco Lopes, Vitor Roque. O Vitor Roque chegou, jogou 10 vezes, 8 como titulares. A gente percebe que a tela deixa clara uma coluna de titular e uma coluna reserva, né? Basicamente, pelo histórico recente. Há uma disputa, o Flaco Lopes tem condição de ganhar essa disputa do Vitor Roque. Assim, há uma disputa, claro que há uma disputa, né? Mas a questão do Vitor Roque é que, por mais que ele não entregue até agora os gols, e é preciso entender que ele está chegando agora nesse time, o encaixe tático, o Palmeiras funciona melhor da maneira que o Abel quer que funcione com um jogador como o Vitor Roque. Então, acho que especialmente nesse momento, mesmo com a falta de gols, esse encaixe, né, o ganho coletivo, ele ainda prevalece. Agora, se o recorte a médio e longo prazo continuar com uma vantagem considerável de gols para o Flaco, talvez em algum momento o Abel repense isso e não tem problema nenhum repensar. Se a temporada andar, chegou o Mundial, passou o Mundial, chegamos no segundo semestre, já com meses de Vitor Roque, e ele perceber que o Vitor Roque está entregando bem menos gols do que o Flaco Lopes, não tem problema nenhum o Vitor Roque ficar no banco. Mas é que ele acabou de chegar e o encaixe tático, para mim, ele é mais interessante com o Tigrinho do que com o Flaco Lopes. Não, e é bom você ter dois caras como esses, pô. O Flaco Lopes, para mim, no que diz respeito a se sentir bem fazendo parte de um trabalho vitorioso, é isso, fica na dele, fica quietinho, não tem aquela expectativa em cima dele, como tem em cima do Vitor Roque, porque, como disse o Zupa, acabou de chegar, custou muito caro, vem com um nome gigante. Agora, o Flaco Lopes é uma espécie de Rony. O Rony foi artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores, foi artilheiro da América. O Rony chegou um momento, lembra? Faltam 100 gols para o 100º gol do Rony. Era motivo de piada, de meme. E o Cícero de Souza falou para mim, espera, Cícero, você vai ver o que o Rony vai fazer aqui ainda para nós. E o Rony virou o jogador que virou no Palmeiras. Hoje já não está mais, tudo. Mas ele sempre ficou na dele. E quando entrou, rendeu. O Flaco Lopes é a mesma coisa. Ele está na dele. Quando ele entra, ele rende. E ele é diferente do Vitor Roque. É importante outra pro Abel ter dois centroavantes diferentes. Quem tiver melhor vai jogar. E mais, hein? Podem jogar os dois. O Vitor Roque pode fazer o segundo e o Flaco pode fazer o primeiro lá, sem problema nenhum. Eu faria o contrário. Porque o Flaco Lopes, jogando lá na Argentina, ele jogava de segundo. O Sandy, acho que jogou contra o Sandy, porque o Sandy é o eterno Sandy. Aquele mesmo, o Sandy, aquele centroavante, né? Do Lanús. Então, o Sandy jogava de centroavante e ele vinha por trás. E ele faz muito bem esse trabalho de segundo homem aqui para a chegada de acompanhar o atacante adversário. Agora, eu gostei do Abel, né, depois da entrevista. O pessoal está dando pressão em cima do treinador do Fortaleza. Ele falou assim, é difícil encontrar um treinador como é o técnico do Fortaleza, tão bom quanto ele. Vocês acham que é fácil vir aqui e ganhar? O Fortaleza não perdia desde 2000 e...
2012, 2013 no campeonato. Não, desde 2023. Campeonato 23, 2023 Tá jogando no Campeonato mal esse Brasileiro. ano. O ano do Fortaleza não é bom, não. Mas o Fortaleza também deu uma repaginada no time. Sim. Deu uma repaginada legal no time. é um bom ano. Os caras ainda não estão entrando de acordo com o que se imaginava. A gente tem que imaginar tudo isso aí. A primeira parte do ano do Palmeiras também não foi boa. Ainda tem a questão do calendário e das viagens, que para Fortaleza, para Ceará é diferente, o Bahia, Vitória também é diferente dos outros estados, que você tem viagens mais curtas, né, com essa maratona gigantesca de jogos. Isso também atrapalha, parece que não, mas é um desgaste gigantesco. Eu já vi alguns corneteiros aí falando, já deu, ciclo acabou, pode ir embora, professor Pardal, agora tá tudo quietinho. Quando surge o Alviverde imponente. Tá aí, ó, grandes feitos do Palmeiras como visitante na temporada. Ganhou simplesmente do Colorado, já no gigante da Beira-Rio. Primeira derrota do Inter em 2025, estava numa invencibilidade enorme. E primeira vitória do Palmeiras em Porto Alegre desde 2021, hein? Eu tinha feito 2-1 lá. E ao vencer o Fortaleza, olha só, primeira derrota do Fortaleza em casa pelo Brasileirão, desde 2023, que foi a 30ª rodada do Brasileiro de 23. Ou seja, o Brasileirão do ano passado, e Fortaleza não perdeu em casa. Primeira vitória do Palmeiras em Fortaleza desde 2019. Fora de casa, neste ano de 2025, o Palmeiras tem 9 vitórias e 3 empates, 83,3% de aproveitamento. Viu, Eugênio, que eu sempre falei? O Verdão não tem medo de jogar fora de casa. Às vezes joga melhor do que em casa. E ainda tem gente que fica falando, ganha em casa por causa do gramado. Ah, é? E aí? E aí que o Palmeiras é o Palmeiras. É discutível que é E a gente tem falado sobre isso, né? Não é de hoje, Abel. Outro dia, quando começou o campeonato, a gente estava aqui projetando quem são os favoritos e tal. E desde, pelo menos de 2016, quando ele voltou a ser campeão brasileiro, até hoje ele continua sendo um clube que entra para ganhar. Esse ano, ainda mais. Porque esse ano o Palmeiras foi lá no cofre, abriu, botou a senha, girou para um lado, girou para o outro e sacou todo o dinheiro. Vamos jogar pesado. Você sabe que a Leila Pereira fez 2 postagens ontem. Eu sigo-a. Com todo o respeito à brincadeira, né? A tia Leila. Eu sigo ela lá nas redes sociais. Ela falou assim, posso postar? Não, posso postar não. Posso perguntar? E depois colocou. Calmos? Estão mais calmos? Continue, Eugênio. Eu acho engraçado isso. O Palmeiras hoje tem um elenco fortíssimo. O Palmeiras tem um trabalho de estrutura, de futebol, já há muitos anos, muito sólido, interno dentro da sua academia. Tem uma comissão técnica longeva, que conhece bem o elenco, que tem seus processos muito bem definidos. Não vai ganhar sempre, como não ganhou, por exemplo, o Paulista, ano passado, não ganhou o Brasileiro nem a Libertadores, mas sempre está ali competindo. Sempre vai ser um time que vai estar disputando. E para que isso aconteça, ele precisa ganhar fora de casa. Nesse campeonato está muito difícil ganhar fora de casa, muito difícil. Verdade. Mas o Palmeiras somou ontem a sua 3ª vitória como visitante e por isso é o líder da competição, né, com 13 pontos, porque em casa ele empatou com o Botafogo e depois venceu não exatamente em casa, mas como mandante venceu o Corinthians, né, lá em Barueri. Mas a maior parte dos pontos somados são como visitante. Ontem um jogo muito difícil, o Everton falou depois da partida, né? Como é difícil jogar em Fortaleza, jogar no Castelão, em função do calor, do gramado pesado. Parece que quanto mais você corre, menos você vai chegar na bola e tal. O Palmeiras fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele cedeu à imposição física do Fortaleza, baixou suas linhas, passou a jogar no campo de defesa, encontrou o segundo gol num contra-ataque e depois administrou. Quase não conseguiu administrar, porque o Fortaleza fez um gol de cabeça com o Davidson e no final do jogo teve um pênalti, também numa jogada que envolveu o Davidson, né, com o Naves ali, só que aí apareceu o Everton para fazer a parte dele e garantir a vitória. O Fortaleza é um Palmeiras competitivo, assim como foi competitivo contra o Internacional, que está para disputar. E uma coisa muito interessante que o Abel disse que os times de futebol são sempre processos inacabados. E assim é a vida. A vida também é um processo inacabado. Até você morrer, você está tendo que se reinventar o tempo todo. E é isso o time do Palmeiras e é isso qualquer time do futebol.
Você ganhou um jogo, beleza, achei o time, acabou, não vou mexer em mais nada, é esse aqui. Não, cada viagem, cada adversário, cada gramado, cada ambiente te proporciona uma situação diferente, a necessidade de você se reinventar. E o Palmeiras, nesses jogos recentes, se reinventou. O Palmeiras de ontem não foi mesmo o Palmeiras do jogo com o Inter, não foi mesmo o Palmeiras do jogo com o Corinthians, foi o Palmeiras que era possível ontem para ganhar o jogo com o Fortaleza. E ganhou o jogo com o Fortaleza. E usando muito o seu elenco, né, que a gente chegou a comentar no programa, até fizemos algumas comparações com o elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras com muita variedade, com 2 jogadores, como o Abel gosta de dizer, e acho que é o sonho de todo treinador, 2 jogadores bons e que a qualidade não cai, né, quando entra um ou outro, em todas as posições. Então ontem, por exemplo, Vitor Roque no banco, Facundo Torres e Flaco Lopes fazendo gol, e o Flaco Lopes também um belo gol, e né, gol ali de no 9, contra-ataque. Gol de 9, né? Gol de 9. Giai sendo utilizado e melhorando muito, né? Num time que tem Marcos Rocha, que tem Mike. Ali no meio tem Richard Rios, tem Aníbal Moreno, tem Emiliano Martins. Tem muita gente Evangelista. Quem? Lucas Evangelista, bem lembrado. Rafael Veiga, que está machucado. E o Verdão tá aí, amigo André. E aí acho que é parte dentro desse processo que o Eugênio estava falando. Primeiro, respeitar, não é porque o Palmeiras tem o melhor elenco da era Abel, que é o atual, que é imaginar que a coisa fosse funcionar logo de cara, porque você tem um processo de mudança significativo, né? Se você olhar a base que tem sido um time titular, se você voltar 2 anos, é um time completamente diferente. Também requer adaptação, não é só porque você investiu que tem que dar uma resposta imediata. E começo de temporada, quando você não tem pré-temporada, também exigir as cobranças que tiveram em relação ao Abel, mostram como elas eram absurdas a ponto de pedir mudança. Não é que você não possa criticar, de repente, alguma partida, uma escolha. Acho que isso faz parte do trabalho. Mas, assim, imaginar que tinha que interromper o ciclo, para mim, era um absurdo total. E isso está sendo demonstrado agora no começo do Campeonato Brasileiro. Então, tinha esse processo de adaptação, que para alguns jogadores pode demorar mais, e acho que a gente tem 2 exemplos práticos nesse começo de temporada, nesse começo de Campeonato Brasileiro, que é o Giai subindo de produção e o Felipe Anderson subindo de produção. E dentro do que você falou, Abel, da questão do quão vasto é o elenco, das possibilidades táticas que oferece, porque você está falando de diversos jogadores que fazem diferentes funções, a ponto de colocar o Felipe Anderson como ala e tem dado certo, o Giai como um terceiro zagueiro pela direita e tem dado certo. Então é um técnico que merece todo o crédito pelo trabalho que fez e, mais uma vez, está conseguindo um grande início de temporada, e a gente tem que falar em diversos aspectos. O Eugênio já lembrou dos jogos fora de casa desse início de temporada, então assim, 13 pontos, que se fosse uns 10... acho que estaria dentro da normalidade, pensando na dificuldade dos jogos que você teve, das viagens que você teve, e o Palmeiras consegue já igualar o seu melhor desempenho em 5 rodadas na era dos pontos corridos, e tendo essa dificuldade, recuperando jogadores, no caso do Giai, no caso do Felipe Anderson, e mostrando um futebol muito melhor. Acho que ontem até nem foi o melhor jogo do Palmeiras, assim, se pegar o desempenho contra o Corinthians foi melhor, talvez contra o Inter também foi melhor, mas ainda assim foi um desempenho para vencer o jogo contra o Fortaleza. Então, assim, são muitos aspectos positivos para se destacar desse início de temporada do Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, primeiro da equipe F da ESPN, falando muito desse momento que vive o nosso Palmeiras. Melhor momento na temporada, sim, é agora. Porque o campeonato de antes, estadual, foi só a pré-temporada, rapaziada. Quando a temporada começou de verdade, competições que valem muita coisa para o nosso Verdão, o Palmeiras se encaixou, se encontrou e segue na liderança isolada, tá? Depois do jogo contra o Cerro Porteño, na verdade, quando o Veiga saiu, o time mudou, cara. Botou o Felipe Anderson e na direita ali, né, e trouxe o Estevão mais pro meio. O time mudou totalmente e de lá pra cá o time vem jogando muito bem, se encontrou dentro de campo, as peças estão se encaixando. Você vê que ele não repetiu totalmente o time nesses jogos e o time respondeu muito bem. Como o Pascoal falou, Giai jogando muito, Felipe Anderson jogando muito, Rio jogando muito, Gomes jogando muito, Martini jogando muito. Então, cara, Facundo tá jogando agora bastante. Ele tava se adaptando, tá se adaptando ainda, mas já tá jogando muita bola. Segundo jogo seguido que ele faz gol.
Então sim, o Palmeiras vai dar muito trabalho esse ano. Se Deus quiser, a gente chega no final do ano aí com a conquista do Brasileirão e da Libertadores, que é nosso foco agora. Temos que deixar um pouco o brasileiro de lado e focar na Libertadores, jogo fora, altitude. Não vai ser fácil, mas o Verdão quer manter 100% na Liberta também, seguir ali na liderança do grupo e, se Deus quiser, se classificar muito bem para dar sequência aí e ter prioridade aí nos confrontos, né, da Libertadores, decisão em casa, né? Decidir os confrontos, né, de mata-mata em casa. Então, rapaziada, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Compartilha com a gente a sua opinião de tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Tudo que foi dito aí, você concorda ou não? Compartilha aí com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notícia, nenhuma informação aqui do Verdão Notícias. E deixe seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.